Salve, salve galera, aqui é o Vitinho, eu sou psicólogo com especialização, se especializando em terapia cognitivo-comportamental, em psicologia clínica e estarei aqui reagindo a um vídeo da série Euforia, no qual vai falar muito de um personagem específico, então muitas das coisas que eu vou falar e comentar em cima dele vai ser muito relacionado ao psicológico desse personagem e a visão psicológica, embasado principalmente em terapia cognitivo-comportamental. E é isso, vamos ver qual é que é. E eu estou acompanhado do meu chat. Salve, chat. No meu último vídeo de análise de personagens, eu pedi vídeo, pra vocês me mandarem sugestões de filmes, séries, desenhos que vocês gostariam que eu analisasse. E muita gente me pediu pra analisar a série Euforia. Então aqui estamos. Mas é boa, eu não vou tá? analisar a série. Mas eu não Ai, vou ai. analisar a série inteira. Eu irei analisar alguns. Ô, Romeu! Romeu! Esse é meu E a gato. Julieta? Ele tava fazendo bagunça. Aí eu tive que segurar ele, porque senão ele ia derrubar Nunca minha nem vi câmera. essa série, Coisa que ele já pois tentou eu acho fazer que mais de vocês uma vez. Ele me deveriam odeia, ele ver. odeia meu canal. É uma série muito louca. Você vai se comportar dessa Acho vez? que é uma série. Não? Então tá bom. É que eu acho que é um nicho Ai, muito pela minha cara. Ih, derruba minha específico de lâmpada. adolescentes, assim. Eu desisto de fazer a introdução desse Um vídeo. adolescente, Eu tô há 10 adolescentes minutos americanos, tentando sabe? introduzir esse vídeo. É uma análise Pra de nós do personagem, Brasil é um tá pouco bom? estranho Da série ser Euforia, adolescente tá no daquela título, tá forma. na thumb, não tem mais Tipo, o que acho que pelo menos explicar. Eu pra vou maioria analisar da o Nate, população, que é um... saca? Tipo, pra população brasileira de média baixa renda é um pouco too much, assim. Mas eu acho que talvez pra uma população de mais alta renda pode ser mais provável. Mas sem evidências, né? merda, Só tô e falando eu vou que é uma explicar porque ele é um população mais merda, tá bom? americana, Eu é mais cansei de tentar fazer é a introdução desse americana a vídeo, porque série, não dá. então logo é mais Não dá, eu americanizado cansei. mesmo. Vamos analisar esse cara. Diferente de, Vamos sei lá, analisar. Vai, mano, e aí? com todo respeito, você vê um filme americano e um filme não, e uma realidade brasileira de ensino é totalmente É diferente. isso. Não quero nem saber. Essa vai ser a introdução do meu vídeo. Meu Ai, que sonho merda. era Caso você entrar no nunca ensino tenha médio e ter assistido meu Euforia, armário. a série fala sobre adolescentes muito loucos, e quando eu digo muito loucos, Ah é lá. muito loucos mesmo, de tudo que você pode imaginar. Sim. Loucura psicológica, de chapado, de familiar, tudo. Putaria. É louco de tudo. É uma isso série aí. adolescente, mas eu não entendo por que é uma série adolescente, porque tem uns assuntos muito pesados que adolescentes Sim. não vão entender, mas o público adolescente é muito grande nessa série. Nessa série tem um público Sim. adolescente muito grande. E os atores não se parecem adolescentes, nem fisicamente, Realmente. nem mentalmente, nem nada. A série se vende É como aquela típica série adolescente de americanos, no qual são postos uns adultos de 27 anos pra atuar. adolescente, Tá ligado? mas pra mim faz muito mais sentido ser uma série pra quem já saiu da escola do que pra alguém que tá na escola. Mas É uma enfim, série só minha mais visão pra da série. universidade, Essa série assim. foi baseada numa No minissérie Brasil, eu acho que se israelense encaixa que tem mais o na mesmo parte de nome universidade e que do é Brasil. muito mais pesada do que a série americana. Essa minissérie é baseada em uma história real que aconteceu em Israel. É um crime. Eu não pesquisei muito, não fui muito a fundo. Se você tiver mais interesse, você vai atrás. E hoje nós vamos falar do Nate e tentar entender por que ele é do jeito que ele é. Um ser humano terrível. Vamos lá. Os problemas do Nate começaram na infância com o pai dele e ele representa muito bem um homem que tem daddy issues. Quando ele tinha 11 anos, ele encontrou vários vídeos impróprios do pai com homens e mulheres. Caraca, isso é tão prejudicial pra saúde mental de uma criança, cara. Nossa, isso é tão errado de várias formas. Por que, gente, tá? Pra vocês entenderem assim. No desenvolvimento da criança, você vê meio que seus pais ali. Lembrando, eu posso estar errado no que eu tô falando, tá? Eu não sou a 100% da verdade, né? E eu aceito estar errado. Ah, tipo, mano, não só ele podia ter escutado, como ele viu, né? E com outras pessoas que não é esposa. No caso, a mãe dele. Caraca, isso é tão ruim pra saúde mental dele de várias formas, tá? Na questão de ética, na questão de estabelecimento do que é um relacionamento, do que deve ser um relacionamento, nos modos esquemáticos do que um relacionamento poderia ser
Isso deixa a criança muito confusa do que realmente é ou não é pra ser. Caraca. E isso marcou ele profundamente. De acordo com a mãe dele, na segunda Aí, temporada, quando o Nate tinha uns 8 ou 9 anos, ele se tornou sombrio e ela não sabe o que aconteceu. Ela ninguém mandou esse menino pra também diz que ele psicoterapia, puxou gente. todos os defeitos do pai, mas ela acredita que ele consegue ser pior do que o próprio pai. Então, a mãe do garoto tá dizendo que ele é pior que o pai. E o próprio garoto provavelmente tem uma crença que o pai dele não é um bom pai. Ou que o pai dele poderia ter sido melhor. Então a mãe dele tá falando que ele é pior que o pai dele e ele tem uma própria crença de que o pai dele não é uma pessoa boa. Imagina as crenças que ele estabelece para si mesmo enquanto pessoa ali que convive em sociedade. Provavelmente esse menino vai fazer muita cagadinha, velho. Bagunça. Aí eu tive que segurar ele e tentar entender por que ele é do jeito que ele é. Um ser humano terrível. Vamos lá. Os problemas do Nate começaram na Vamos lá. do pai, mas ela acredita que ele consegue ser pior do que o próprio pai. Então, não sabemos se o Nate é do jeito que ele é por causa do pai ou se ele tem algum problema psicológico. O que Não é sabemos só por causa do pai, né? Se ele tiver algum problema psicológico, isso com certeza foi influenciado pelo que ele viu ali com o pai e estabeleceu com o que ele viu, né? E as vivências dele. Nunca, rapaziada, vocês têm que entender, tipo, nunca é uma coisa só. Tipo, na faculdade a gente aprende muito isso, assim, que as coisas são muito sociais, são biológicas, são psicológicas, são vários, vamos dizer assim, várias dimensões que constituem um sujeito. Não é simplesmente, ele passou por isso, ele vai ser isso. Não. Aí a gente está sendo, vamos dizer assim, pedra e não rio. Sacou? Então, sempre tem que enxergar o ser humano como um ser que ele dimensiona vários contextos. Sacou? Certinho até aqui? Bora. é que ele é um homem raivoso, de acordo com a própria mãe. E não Nossa, tô existe ficando rouco. amor que impeça o homem raivoso de fazer besteira. Normalmente, os que mais sofrem são aqueles que convivem com o homem raivoso ou com a pessoa raivosa. O homem raivoso não respeita os outros, só a si mesmo, e ele nunca pensa nas consequências das coisas que ele faz. Aqui é um filme e ela tá tendo uma conclusão, tá? Não significa que ele não pense, tá? Ele pode até pensar, mas ele pode ter uma desregulação tão grande que ele não consegue fazer, sacou? Ele é um homem raivoso. O que é ser um homem raivoso? A gente não sabe. Cada um vai ter uma definição. Quando um paciente fala, nossa, eu sou triste. O que é ser triste? Você questiona. Porque não dá pra. ah, tipo, o que eu posso dizer? O imaginamento do homem triste pode ser um imaginamento diferente pra mim e pode ser diferente pro Iggs que tá no chat, pode ser diferente pro Arthur que tá no chat. Então, homem triste pra ele pode ser um homem que realmente das vezes não é triste. Pode ser um homem mais deprimido, que é diferente de estar triste. Fechou? Se uma pessoa é meio conturbada mentalmente, se uma pessoa é meio conturbada mentalmente, essa pessoa consegue fazer faculdade de psicologia? Consegue. No caso do Nate, Vou citar um exemplo. Putz, esqueci o nome dela, cara. A criadora da terapia comportamental dialética, que cuida muito de suicídio crônico e transtorno borderline, ela foi, ela tem, né? Eu acho que ela tá viva ainda. Ela tem transtorno borderline e ela tinha muita vontade de se suicidar. Então, ela foi uma pessoa
bem, Ele não respeita os amigos, ele não como eu respeita posso as dizer, namoradas, e ele inserida não nesse respeita meio, as mulheres. sacou? E tudo isso a gente descobre no episódio 2 da primeira temporada, quando contam a história dele. Eu decidi começar minha análise pelo Nate, depois que eu vi uns vídeos no Twitter de uns caras, eu não sei quem são, eu não fui atrás do nome, não quero saber quem é, mas eles falavam, mulher não pode ser gorda, mulher não pode ser bonita demais, mas também não pode ser feia. Mulher não pode ser mais alta do que eu, mulher não pode ganhar mais do que eu, mulher tem que ser assim, 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 assim. Tu quer um objeto ou tu quer uma mulher, filho? Se um homem vem pra minha sessão e fala: mulher tem que ser isso, mulher tem que ser aquilo, mulher tem que ser isso, isso, isso e isso. Eu meto na cara dele: tu quer um robô ou tu quer uma mulher? Porque você quer que a pessoa seja exatamente do jeito que você quer que ela seja? Você consegue ser exatamente do jeito que você quer ser? Tipo, você quer impor que o outro seja da sua maneira, mas você é da sua maneira, da sua própria maneira que você impõe aos outros? Ah, eu não consigo. Então você tá me dizendo que não consegue, e porque às vezes pode ser difícil, porque você já tentou e não conseguiu, mas as pessoas têm que ser exatamente do jeito que você quer. Hum, Muitas entendi. exigências pra um cara feio. Quando eu vi esses vídeos, eu pensei, meu Deus do céu, por que alguns caras se esforçam tanto pra gostar de mulher? Ou então, por Realmente. que alguns caras Realmente. desprezam as mulheres? Aí eu lembrei do Assim como os Nate, que homens às vezes representa fazem isso, mulheres também perfeitamente fazem esse tipo isso, de tá? homem que não quer uma No sentido de namorada, que ele quer um objeto. nenhum homem presta. E o que são isso? São pensamentos, a gente chama de pensamentos intermediários. São regras, pressuposições que você põe pra si mesmo, mas não é, né? Alguém que ele possa controlar e manipular e colocar todas as suas exigências. O Nate gostava de saias e shorts, mas não podia ser muito curto. Gostava de salto alto, mas não gostava de tênis e sapato. A mulher podia usar sandálias contanto que tivesse as unhas pintadas. Ele gostava de coxas finas, mas sem tornozelos gordos. Gostava de gargantilha, mas tinha que ser de renda, com flores ou figuras delicadas. E ele odiava meninas que falavam como meninos. Ele tinha tantas exigências que Quantas regras, né? Pra gostar de mulher. você se pergunta, será que ele realmente gosta de mulher? Porque se ele não gosta, faz sentido ele ser tão revoltadinho, porque ele guarda em si uma coisa que ele não queria guardar. Porque o pai dele é gay, ou bi, então ele tem uma visão ruim dos gays por causa do pai dele. E se ele for gay, então ele tem uma visão ruim sobre si mesmo. E Ah, e eu doutrinei, tá? Foi o que eu falei no começo. Foi o que eu falei no começo, quando eu falei, tá, então ele odeia gays, odeia isso no pai, mas a mãe fala que ele é parecido, então quanto ele mesmo se odeia, né? E sempre que questionam a sexualidade dele, e a série fez isso pelo menos umas 5 vezes, ele fica irritadinho e revoltado. Lógico que se irrita. Ele odeia quem ele pode ser e quem ele é de verdade. Se ele odeia o outro por fazer coisas que ele não gosta ou que ele acha interessante, o que ele pode dizer pra si mesmo? Então ele fica irritado e desconta em alguém. Mas é uma irritação que não é sobre o outro, não. É sobre ele mesmo. Mas se não é esse o caso, ele realmente gosta de mulheres, não está escondendo a sua própria sexualidade, por que ele é tão exigente? E quem responde isso é a Mary, quando ela ainda namorava Porque ele ele, é e tão ela diz que exigente. pessoas como ele não querem namorar uma pessoa, eles querem um objeto para possuir e controlar. O problema do Isso. Nate e da Cassie é o mesmo, daddy Um issues. robô que Mas controla. eles reagem de maneiras completamente diferentes. A Cassie quer ser amada e desejada e o Nate quer controlar e possuir. Ele também tem uma das principais características do homem que sofre com daddy issues, que é a masculinidade tóxica. E por causa dela, ele Isso é não e é aqui regra, tá, rapaziada? Não é regra. Não é regra. Um homem que sofre de daddy issues não necessariamente tem masculinidade tóxica, mas ele pode, como é que eu posso dizer, não se sentir amado
E às vezes, tipo, não conseguir se apegar às pessoas, tá ligado? Mas não necessariamente ele é tóxico, só E não vai consegue uma se apegar às lista de pessoas. coisas ruins que ele é. Um homem raivoso que não respeita as mulheres. Por exemplo, quando ele e a Mary namoravam na primeira temporada, sempre que ele ficava irritadinho, nervoso, revoltado, ele machucava ela. Ele não pensava duas vezes antes de bater Realmente. nela. E quando ele não machucava ela fisicamente, ele machucava ela emocionalmente. Aí ele vinha com aquele papinho de: ai, me desculpa porque eu estou nervoso. Ai, me desculpa porque eu estou com problemas. Ai, me Bate e desculpa fala porque o meu desculpa. pai. Ai, me desculpa porque. E Sempre independente do que seu pai, do que as pessoas fizeram com você, do que você sofreu, a sua escolha no hoje, no presente, é uma responsabilidade sua, tá? Isso, tá, tu pode ter passado por diversas coisas, mas a responsabilidade no presente é sua. O que você vai fazer com o que fizeram de você? Eu sempre repito muito isso em sessão às vezes. O que você vai fazer com o que fizeram de você? tem uma desculpa. Sempre tem um: ai, eu não quis machucar você. Mas sempre que tá bravo, sempre que está mal, machuca. Sempre repete o mesmo processo. E esse tipo de cara sempre pede desculpas pela merda que fez, mas nunca muda de comportamento. Ai, é porque o meu pai é assim, então eu puxei meu pai, eu sou assim também. Pobrezinho de mim, puxei os genes da minha família. Então, deixa eu te contar E o uma que coisa você que a vai minha fazer com terapeuta me isso? falou e desde então eu falei: interessante, eu vou levar isso pra minha vida. Nós Se eu sou, é uma regra, mais uma regra, rapaziada. Se eu sou filho desta pessoa, portanto, meus problemas podem ser justificados por eu ser filho dessa pessoa. Então posso agredir porque, ai, não é minha responsabilidade, mas é porque eu nasci desta pessoa e essa pessoa é má. realmente nos espelhamos no comportamento dos nossos pais, porque foram eles que criaram a gente, isso e aquilo, essa parte você já sabe. Mas a partir disso, você tem dois caminhos para seguir. O caminho número 1, você percebeu que o seu temperamento é igual ao do seu pai, é igual ao da sua mãe, e você não gosta. Você pode continuar igual. Você pode se tornar o seu pai ou a sua mãe. Você pode ir: eu percebi que eu sou igual a ele, mas eu não consigo Ah, mudar porque é isso é meu da jeito, meu hora. temperamento, eu sou assim mesmo. Mas ele pode não perceber ou não aceitar isso. Porém, a percepção de que provavelmente tu esteja repetindo as coisas é o primeiro passo para tu mudar as coisas, sacou? Se tu não percebe que tu tá fazendo, desculpa o termo chulo, mas que tu tá fazendo merda com a sua vida, que tu tá repetindo padrões disfuncionais que você não aprova, é o primeiro passo para tu mudar. Se tu é igual a uma pessoa que tu não gosta de ser igual, então a mudança a partir da percepção é o primeiro passo, né? Você mudar, você não quer ser igual. Então mude o jeito com que você pensa para mudar o comportamento final. Vou seguir nesse caminho. No caminho número 2, você percebe que você tem o temperamento do seu pai ou o temperamento da sua mãe e você não gosta disso. Então você vai mudar esse temperamento em você. Porque se toda vez que eu fizer uma merda, eu culpar o temperamento do meu pai, o temperamento da minha mãe, eu tô só inventando desculpas e não tô Tutelando, admitindo que eu você sou um tá babaca. tutelando. Homens como o Nate sempre serão os primeiros a tentar desmoralizar uma mulher. E pra ele, a mulher só tem valor se ela for submissa a ele. Por exemplo, no primeiro episódio da primeira temporada, ele zoa o amigo dele porque ele tá saindo com a Cassie e vazaram fotos e vídeos da Cassie pelada. Pro Nate, ela não merecia ser uma namorada. E ele ainda diz pro amigo dele: pega ela e cai fora. Na segunda temporada, quando ele vê a Cassie caída no chão, pronta para ser resgatada, ele começa a ter interesse nela. Porque agora ele vê uma garota inocente que precisa ser resgatada e salva pelo seu príncipe encantado. Ele também tem uma moral muito estranha porque ele não quer que outros caras assediem a namorada dele, mas no primeiro episódio da primeira temporada, quando ele vê a Jules passando de bicicleta e ele tá no carro, a primeira coisa que ele faz é assediar a Jules. Ele também é o tipo de cara que nunca tem culpa de nada, ele é sempre o coitado da história. Quando ele e a Cassie começam a se pegar, ele culpa ela pelo relacionamento deles. Ele diz que ela não pensou duas vezes antes de pegar o ex-namorado da melhor amiga, mas ele também não pensou duas vezes antes de pegar a melhor amiga. Umas 9, mano. Umas 9 eu faço live amanhã. Bom, ahn, cara, culpar a pessoa, não, velho, isso aqui é imoral, cara.
Mano, tutelar assim, cara. Nossa, mas o que eu ia questionar esse cara é imoral. Ia tomar muito. Da ex-namorada, que ele ainda conversava. Ele ainda conversava com a Mary Então enquanto. tudo bem uma pessoa ficar com você é responsabilidade dela. Tu beija ela sozinha. Uma relação tem quantas pessoas? Uma, duas, três. A relação com uma pessoa só? Não, né, parça? Então, em uma relação é uma Ele estava com a corresponsabilidade dos Cassie. E seus o atos. Nate representa o pior tipo de cara que existe. E tem níveis. Tem o cara que não vai te bater, mas vai te humilhar. Tem o cara que não vai te humilhar, mas vai tentar controlar você. Tem o cara que não vai tentar controlar você, mas vai julgar você. E tem o cara que vai desprezar você e por isso vai te bater, te humilhar e tentar te controlar. O meu objetivo não é demonizar todos os homens, eu tô falando de um tipo específico de homem. E antes que venham, ai, Vitória, mas tem mulheres que também são assim, tem mulheres que também agem dessa forma. Tá, eu sei, mas esse vídeo é sobre um personagem masculino. Sim. Quando for um vídeo sobre uma personagem feminina com essas características, aí eu falo sobre ela, tá bom? Eu tô falando isso porque eu sei que tipo de comentário que eu recebo às vezes e eu já tô me adiantando pra você parar de ser um chato de galocha. O conselho que eu dou para você, linda pessoa que me assiste, é não caia no conto de ai, é porque comigo ele é diferente. Ai, é porque ele me trata tão bem. Ai, é Comigo porque ele é ele é bonitinho. diferente. Ai, é porque ele é muito O engraçado. quão incrível tu acha que é pra ele te tratar como não trata as outras pessoas? Pra ser tão diferente assim? Então tu tá me contando que tu é uma. Como é que eu posso dizer? Tu é a única bolacha diferente dentre todas as outras. Acho que bolacha é um exemplo ruim, mas no sentido de tu é a única pessoa diferente que ele vai tratar. Tipo, ele agrediu a ex, agrediu a mãe, agrediu todo mundo, mas com você é diferente. Tipo, ai, mas ele só me deu um tapa. Não, cara, ele te agrediu. Tipo, Ai, agrediu porque de ele é verdade. misterioso. Ai, não caia nesse conto. Não caia nesse conto, porque depois a merda vem em avalanche e pra você tirar essa pessoa da sua vida vai ser um inferno. Então não caia nesse conto. Fique alerta e olha as red flags, olha os sinais de perigo e fica longe de cara assim, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se Bom, deixa o você quer que eu like. analise outro. Bom, rapaziada, muito obrigado aí pra quem assistiu. Isso foi um react aqui falando mais ou menos um pouco das coisas que eu mais gosto. Não deu muito pra encaixar terapia cognitivo comportamental, porque a gente acaba não vendo tantas falas do personagem, mas mais uma interpretação da pessoa que tá fazendo o vídeo. Mas acho que foi bom pra uma primeira gravação. Tamo junto. Valeu. Posso estar errado sobre o que eu falei aqui, não tem problema nenhum. Inclusive, se quiser adicionar um comentário, tudo bem. Vamos em frente. Um big beijo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até mais. Valeu.